Beleza, galera? Bem-vindos de volta, professor Regis Ribeiro, que legal. Continuamos hoje com o nosso conteúdo sobre geometria plana. Então, rapidamente pegue o seu lápis, borracha, caderno, a caneta e anote todas as informações importantes. E hoje a aula será sobre o clássico Teorema de Pitágoras. O tão famigerado, não é isso? Falando um pouquinho apenas dele, aproximadamente 500 anos antes de Cristo, filósofo, matemático, ele acabou descobrindo que para todo triângulo retângulo, vamos colocar aqui, para todo triângulo retângulo, chamar esse lado de B, esse lado de C e esse lado de A, saca só. Antes vamos dar o nome aos bois. Ele chamou o lado A de hipotenusa, ele chamou o lado B e o lado C de catetos. Vamos colocar uma relação agora. E olha que bacana, ele descobriu que eu tenho aqui um quadrado. Estou dividindo aqui aleatoriamente, mas dá para se entender que se é um quadrado que tem 4 quadradinhos na lateral, a unidade de área dele vai ser, teoricamente, 16 unidades de área. Tá certo? Então eu vou chamar essa área aqui de C ao quadrado. Bacana? Legal. E ele chamou esse lado B como sendo o lado, ou seja, o cateto, cujo é o lado desse quadrado, que a área vai ser B ao quadrado. Olha que bacana. Olha só que relação ele encontrou. Eu tenho aqui 16 unidades de área, eu tenho aqui 9 unidades de área. Neste caso, 16 mais 9, eu tenho 25. E ele chegou à conclusão de que essa hipotenusa, exatamente, ela é o lado deste quadrado, cujo eu tenho as exatas 25 unidades de área. Se porventura algum segmento ficou um pouquinho torto, é que está ventando na região sul do país, fica tranquilo, tá certo? Então repara, eu tenho aqui em azul 16 unidades de área. Então eu vou eliminar aqui 16 unidades de área. Olha lá. Ó. Tá certo? E aqui eu tenho em amarelo 9 unidades de área. E eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 unidades de área. Ou seja, exatamente onde ele queria chegar. O Teorema de Pitágoras nos diz que, como essa área aqui é A ao quadrado, que hipotenusa ao quadrado é igual, a soma dos catetos ao quadrado. Olha que bacana. Como eu digo para os alunos, esqueça seu nome, mas não esqueça esta relação sobre o Teorema de Pitágoras. Então, a definição. Em qualquer triângulo retângulo, o quadrado do comprimento da hipotenusa, em qualquer triângulo retângulo, o quadrado da hipotenusa, ou seja, da medida do comprimento da hipotenusa, é sempre igual à soma do quadrado dos catetos. Ok? Vamos escrever isso. Em qualquer triângulo retângulo, vírgula, o quadrado do comprimento quadrado do comprimento da hipotenusa é igual
é exatamente igual à soma do quadrado dos catetos. Ok? Essa é a nossa bula de remédio. Esta é a nossa definição de teorema de Pitágoras. Por que que existe essa regra? Tá certo? Então, a dica que eu te dou é o seguinte. Por que você não pode esquecer desse teorema? Sempre que você tiver um triângulo retângulo e você obtiver, sem saber os ângulos, duas medidas, ou seja, a medida de dois lados, ou um cateto e o outro, você descobre o terceiro, que é a hipotenusa. Se você tiver um cateto e a hipotenusa, você descobre o terceiro lado. Essa é a principal aplicação do teorema de Pitágoras. Ela vai nos ligar a outros teoremas, tá certo? Mas ele é o ponto básico, o ponto de alicerce. Chega para cá então. Então, repare, recapitulando, vamos sempre carregar a nossa fórmula. Hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos, tá certo? Olha só, eu tenho um triângulo retângulo, cujo um dos lados mede 3, o outro lado mede 4. Você já está sacando qual será pela nossa definição, tá certo? Pela nossa prova da fórmula. Mas eu preciso descobrir o valor dessa hipotenusa. Eu sei que hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos, ok? Legal. E ainda falo para você, dê nome aos bois, caso você não esqueça, você esqueça. Eu chamo de A sempre a hipotenusa, não esqueça disso. A hipotenusa é o carro-chefe, tá certo? Para você saber exatamente quem é a hipotenusa, sempre é o lado oposto ao ângulo reto. O segmento que é o lado oposto ao ângulo de 90 sempre será a hipotenusa. Ok? Bacana. Agora, chuchu minha nega, é só correr pro abraço. Quem é a hipotenusa? X. Então fica x ao quadrado igual 1 dos catetos. Aqui, a ordem da soma, não, a ordem das parcelas não altera a soma. Então pode ficar tranquilo. 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. X ao quadrado é igual a 9 mais 16. Tranquilo? Agora já dá para saber qual é o valor que você precisa. X ao quadrado igual a 25, aproveitando as operações com raízes, sempre se liga, quando o expoente é par, eu sempre tenho que lembrar que isso aqui acontece. Pode aparecer as duas possibilidades, tá certo? O positivo e o oposto dele, tranquilo? Como nós estamos falando de uma medida, praticamente, ou seja, módulo, tem que ser positivo. Então, chegamos onde nós queríamos. O x vai ser 5 centímetros. Bacana? Então, para qualquer triângulo retângulo, se você obtiver duas medidas de informação no enunciado, a terceira você descobre. Tranquilo? Legal. Chega para cá, então. Típico exercício que aparece em concursos. Eu tenho um muro, cuja altura desse muro, 9 metros, ok? Eu tenho um muro, a altura desse muro é 9 metros. Então, como é a altura, ele tem que ser perpendicular à base do solo, sempre. Se tratou de altura, mesmo que não tenha a marcação de um ângulo reto, você pode considerar. E aqui, no exercício que nós tiramos de um concurso, é uma escada que foi encostada no muro, e essa escada tem 15 metros de comprimento, tá certo? E aí a pegadinha do malandro, qual é? Ele vai te perguntar qual é a distância entre o ponto A e B, ou seja, qual é a distância do pé da escada à base do muro. Tranquilo? Legal. Pause o vídeo, vou mandar uma cara de quem está pensando, levando conhecimento para você, você resolve, depois nós vamos corrigir, ok? Vai lá. E aí, deu certo? Vamos conferir? Vamos lá. Dica: o lado oposto ao ângulo reto sempre será a hipotenusa. Então chama esse camaradinho aqui de A. É o cara que você precisa. Ou seja, lado oposto ao ângulo reto é a hipotenusa. Então eu tenho hipotenusa ao quadrado é igual a soma dos catetos ao quadrado. A soma do quadrado dos catetos. Então vamos embora. 15 ao quadrado é igual
a y ao quadrado mais 9 ao quadrado. Tranquilo? Por que que o y não ficou no lugar do a? Vou te explicar então. Quem vai no lugar da hipotenusa é o valor cujo lado é oposto ao ângulo reto. Se você fizer confusão nesse sentido, trocou a hipotenusa, acabou para você o exercício. Com certeza não vai dar certo. Tá certo? Legal. Este camaradinho aqui, 225 igual y ao quadrado mais 81. Agora é só correr para o abraço. Tá certo? Maravilha? 225 menos 81 igual, y ao quadrado. Tranquilo? Maravilha? Na matemática estou com preguiça de fazer conta. Quanto dá então? 2, 2, 5, 81, 4. 12, 4, 1, 144 igual y ao quadrado. Lembrando das operações com raízes, mesmo que você não utilize, coloque sempre esse mais ou menos, porque em algum momento vai aparecer uma equação quadrática que você vai precisar de dois valores. Então não associe simplesmente a operação inversa da potência com raiz com um valor positivo. Ok? Agora sim, eu ignoro, não me interessa o negativo, eu quero apenas... Ou seja, essa distância do pé da escada até o muro mede 12 metros. Maravilha? Tá certo? Então na aula de hoje nós só vamos mostrar as diferenças de exercícios que podem aparecer, mas se você identificar que é um triângulo retângulo, você tem dois lados, você descobre o terceiro. Vamos lá então. Mais um exercício. Nós temos um prédio cujo a altura desse prédio, ou seja, de um sobrado, é 25 metros. Ele está acoplado numa outra construção, tá certo? Vamos até fazer aqui bonitinho, a porta está fechada, temos uma janela aqui que também está fechada, porque está frio, tá certo? Então o detalhe é o seguinte, repare, ele quer saber o comprimento dessa base do telhado. E agora? Essa distância do ponto A ao ponto B mede 20 metros, a altura do prédio é 25 e essa outra altura da outra parede, 15 metros. Pausa o vídeo, resolva, te mando o conhecimento pelo pensamento e na sequência nós vamos corrigir, ok? Vai lá. E aí, resolveu? Chegou onde eu queria? Vamos ver. Repare, se esta medida tem 25 metros e essa outra parede, que é paralela, ou seja, a base, ela tem 15 metros, é porque eu tenho um triângulo retângulo, que esse camaradinho aqui é 25 menos 15. Consegue enxergar o 15 aqui? 25 menos 15, tá certo? Então quanto vale esse camarada? Esse camaradinha vai valer 10. Aqui vale 10, aqui vale 20, tá certo? E agora eu quero descobrir o valor da hipotenusa. Tranquilo? Então lá vai. A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. O valor da hipotenusa é o valor do lado cujo é o lado oposto ao ângulo de 90 graus. A ao quadrado é igual a 10 ao quadrado mais 20 ao quadrado. A ao quadrado, 100 mais 400. A ao quadrado é igual a 500. Olha só. Vamos lembrar então lá no nosso fundamental como nós operávamos em relação a mandar a raiz para esse camarada. A é igual a mais ou menos raiz de 500. Vou te contar um segredo, mas guarda para você. Anota na sua caixinha de ferramenta. 500 é 5 vezes 100. Olha que bacana. Então, se 500 é 5 vezes 100, A é igual a raiz de 5 vezes raiz de 100. Opa, acho que ficou legal. Tá certo? 500 é isso. Então, meu amigo, você já tem que o A é 10
raiz de 5. Bacana? 10 raiz de 5. Chegamos onde nós queríamos. Então, muito cuidado em relação às pegadinhas que aparecem nos exercícios para que você consiga identificar aonde está o problema no Teorema de Pitágoras. Tranquilo? Vamos chegar então. Chavão. Com o professor Regis Ribeiro, todas as vezes que aparece a palavra chavão, que ela acabar aparecendo, é porque é uma dica muito forte. Cara, é uma dica que você tem que guardar as 7 chaves. Tudo bem? Então, olha só. O que eu sei sobre o triângulo 3, 4, 5? Nós gostamos de falar que esse triângulo é um triângulo mágico. Porque eu só posso aplicar Teorema de Pitágoras no triângulo retângulo. E nem todos os triângulos que aparecerão para vocês, vocês conseguirão exatamente já detectar se ele é retângulo ou não. Inclusive isso, nas aulas passadas, nós acabamos demonstrando. Ou seja, este triângulo, sempre que for 3, 4, 5 ou os semelhantes a ele, ele será retângulo, eu posso afirmar. Tá certo? Ou seja, se eu tenho um triângulo, olha que legal, 6, 8 e aqui é 10, até agora eu não vi a simbologia do ângulo reto. Eu sei que é um triângulo que tem 3 lados distintos, um triângulo escaleno. Mas repara, este lado, 3 vezes 2, 6. Então nós vimos em semelhança de triângulo que se eles forem semelhantes, a razão de semelhança é sempre a mesma. E se a razão de semelhança é sempre a mesma, é porque eles são semelhantes. Então repara, 6 vezes 3, 2. Então eu tenho uma razão deste triângulo para esse de 2. 8 vezes 4, 2. 10 vezes 5, 2. Então este triângulo é semelhante ao triângulo 3, 4, 5, que nós já sabemos que ele sempre será retângulo, ok? A prova disso é a ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado, 5 ao quadrado igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado, esse cara é 25, 9 mais 16, 25. Ou seja, 3, 4, 5 sempre será retângulo. E aí você consegue detectar que esses camaradas são retângulo. Professor, mas para que serve isso? Serve no seguinte sentido. Se ele é 3, 4, 5, eu já sei que ele é retângulo. E os outros triângulos cujo são semelhantes a ele, eles também terão a mesma razão, ou seja, serão retângulo. Este triângulo pode aparecer assim. Ah, 15, deixa eu ver, pode ser. 15, 20. E nós vimos que, pelo caso de semelhança lado, ângulo, lado, ou seja, lado proporcional, ângulo formado entre eles e o outro lado proporcional, eles são semelhantes. Saca só. 15 dividido por 3, 5. Razão 5, vamos ver se funciona. 20 dividido por 4, 5. Opa, tem a mesma proporção os lados. E o ângulo formado entre eles, ambos são retos. Bingo! Por Pitágoras, você descobre esse camarada, não tem problema, mas se você lembrar do chavão, você já sabe quem é. Ou seja, 15 dividido por 3 dá 5, 3 vezes 5, 15. 4 vezes 5, 20. 5 vezes 5 é o camarada que está aqui. Um abraço para o gaiteiro. Ok? Essa é a dica. Ou seja, no triângulo 3, 4, 5, se você detectar a razão de semelhança, você já vai descobrir o terceiro lado automaticamente. Valeu? Agora é o seguinte. Clássico. Concurso da Polícia Civil e Enem, ambos aplicaram um exercício bem parecido com esse. Repare, eu tenho um projeto de uma escada, tá certo? Este projeto da escada, aqui ele marca que essa altura do muro que vai sustentar a escada, da parede, é 90 centímetros, tá certo? Esse início de corrimão é 30 centímetros. Este final de corrimão
também 30 centímetros. E essa escada tem 1, 2, 3, 4, 5 degraus, tá certo? Ele vai te perguntar, ou neste caso, na questão do Enem, foi perguntado o seguinte detalhe: qual é o comprimento total do corrimão? Quanto mede todo o comprimento do corrimão? Pause o vídeo, resolva e na sequência a gente vai conferir, tá certo? Vai lá. Beleza? Conseguiu. Qual das alternativas? 1,8 metros, 1,9 metros, 2 metros, 2,1 metros, 2,2 metros. Professor, mas está em centímetros. Não tem problema. Você sabe que a cada 100 centímetros corresponde a 1 metro. Então vamos lá. Eu consigo aplicar aqui o Teorema de Pitágoras e você também. Basta você enxergar este triângulo retângulo. Então, em qualquer triângulo retângulo, eu tenho a relação do Teorema de Pitágoras que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. Para isso, eu sei que esse cateto vale 90. E agora, este cateto? Repare que no início do enunciado eu comentei com você que ele está subdividido em 5 degraus exatamente iguais. Tá? Então esse aqui também é 24, esse aqui também é 24, esse aqui também é 24 e esse aqui também é 24. Então 24 vezes 5, 120. 24 vezes 5, 120. Então essa extensão deste lado do cateto mede 120 centímetros. Entendi. Então basta você achar o seguinte: a hipotenusa deste cateto em azul que nós marcamos, depois que eu descobrir o valor da hipotenusa, eu vou somar com a extensão do corrimão da escada. 30 mais 30 mais 60 centímetros, nós vamos chegar lá. Tá certo? Pau na muleira. Simbora. Hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. Hipotenusa nós vamos chamar de, pode ser de A mesmo, não tem problema. Então, A é essa medida. Ok? A ao quadrado é igual a 90 ao quadrado mais 120 ao quadrado. Tranquilo? Vamos lá. Esse camarada aqui é 8.100. Tá certo? Mais esse camaradinho aqui, se não me engano, até meia-noite é 14.400. Tranquilo? Legal. Vamos continuar. Estou com preguiça de fazer conta, vai dar 22.500. 22.500. Tem gente que odeia fazer conta com números enormes. Por isso que eu estou aqui para te ajudar. A é igual mais ou menos, nunca esqueça do mais ou menos, que neste caso da medida você não vai utilizar. Lembra do exercício passado? Tem gente que adora números grandes. Eu, propriamente, não gosto. Então, como eu não gosto, olha o que nós vamos fazer. Esse camaradinho aqui, não aparece um 00, é alguém vezes 100. Então eu vou fazer A é igual a raiz de 225 vezes 100. Olha, que legal, professor. Agora dá para a gente usar aquela técnica que você usou no exercício anterior. A vai ser raiz de 225, certo? Vezes raiz de 100. Quem gosta de fatorar tudo isso, tirar todo mundo que está ao quadrado, não tem problema. Um abraço para o gaiteiro. Esse camarada aqui é 15 e esse camaradinho aqui é 10. Ou seja, a nossa hipotenusa é 150 centímetros. Tudo bem? Ah, professor, não tem 150 nem 1,5 metro. Mas, relembrando, ele quer a extensão de todo o corrimão. Então eu tenho 150 e tenho 30 e 30. Ou seja, 150 mais 30 mais 30, esse camarada vai nos dar 210. Tá certo? 210 centímetros corresponde a 2,1 metros. Espero que você tenha acertado. Obrigado, espero ter ajudado. Até a próxima, se Deus quiser. Que legal!